Eu paguei uma agência porque acreditei que seria a forma mais rápida e segura para trabalhar e morar na Europa. Mas mesmo antes de embarcar, eu já percebi sinais que algo estaria dando errado. Tem gente vendendo sonhos e entregando pesadelos. E será que realmente vale a pena contratar uma agência para ir morar e trabalhar na Europa, no meu caso em Montenegro? Então, nesse vídeo eu vou relatar um pouquinho da experiência que eu tive contratando uma agência no Brasil para trabalhar e morar legalmente aqui em Montenegro. Conforme no vídeo anterior eu comentei sobre a minha experiência do meu primeiro mês vivendo em Montenegro e trabalhando aqui em Montenegro, e eu comentei que eu viria em outro vídeo trazer essa experiência da agência. Quando eu decidi vir morar e trabalhar aqui na Europa, era um sonho antigo. Desde a minha experiência que eu fiz um intercâmbio na Irlanda, eu tinha muita vontade de voltar para a Europa para trabalhar e para viver uma experiência mais longa. Mas foi pesquisando, que eu acabei encontrando essa agência, porque primeiramente eu iria fazer um voluntariado. Eu já tinha experiência com voluntariado, não fora do Brasil, mas dentro do Brasil, e eu já sabia como que funcionava a questão de voluntariar. Mas, como eu queria algo mais longo, pesquisando na internet, a gente sabe que o algoritmo praticamente lê a nossa mente, começou a aparecer alguns assuntos relacionados, até que apareceu essa agência. Eu comecei a seguir no Instagram, comecei a acompanhar os conteúdos, e passaram algum tempo, eu resolvi entrar em contato com eles para saber mais detalhadamente. Contrato de trabalho para 1 ano, salário razoavelmente ok, alimentação inclusa, moradia inclusa, talvez possibilidade de renovação do contrato. Então, assim, tudo aquilo parecia tudo muito perfeito, mas eu marquei uma reunião online para esclarecer as dúvidas, enfim. E durante essa videochamada, ficou ainda mais glamouroso, porque me disseram que com o meu ID, com a minha identidade, eu poderia alugar um apartamento se eu quisesse, eu poderia comprar um carro, eu poderia até, se eu tivesse condições de comprar um apartamento e investir no país. Então, após essa videochamada, eu analisei, pensei por mais alguns dias, continuei acompanhando o canal, continuei acompanhando e vendo os processos, as pessoas que embarcavam, enfim. Entrei no grupo, que eles abriram um grupo para pessoas interessadas, e ali eles colocavam postagens e ficavam instigando a gente, E foi até que um dia, quando eu consegui resolver todas as minhas pendências, em que eu me senti, não, eu estou preparada, eu posso comprar, investir e ir morar e viver minha vida na Europa. E foi aí que eu decidi comprar não a mentoria, comprar esse sonho vendido. Logo depois que eu fiz o pagamento, começaram a surgir as dúvidas e as perguntas. Foi onde que me disseram que dentro de uns 15 dias, no máximo 20 dias, eu deveria estar pronta para mim viajar. E foi isso que aconteceu. Eu organizei o que precisava e fiquei na espera, da minha carta convite de trabalho. Essa carta convite de trabalho, em tese, seria a facilidade para mim entrar no país, para me chegar até Montenegro. Não necessariamente eu precisaria dela para entrar em Montenegro, mas eu precisaria como comprovação mais fácil, digamos assim, para mim fazer escala nos países europeus dentro do espaço Schengen. Montenegro ele não faz parte desse espaço, então necessariamente não seria preciso essa carta convite, mas era uma forma de segurança.
Passaram-se 15 dias, 20 dias, 30 dias e nada dessa carta chegar. E eles criaram um grupo no WhatsApp para dar informações de como que estava o processo, dizendo que eles estavam exigindo do pessoal daqui, né, essa carta, mas não estava tendo resposta e etc. Bom, a gente, nesse grupo de WhatsApp, das pessoas que... Esse já seria um grupo que foi formado, que eram as pessoas que já haviam pago e já estavam esperando a vaga e a dita carta. Como começou a passar vários dias e nada de resposta, o povo começou a ficar perguntando e querendo saber, né? E nada de resposta, eles não davam satisfação nenhuma. Foi até que um dia, eu sou muito falante, digamos assim, eu fiz um comentário no grupo e imediatamente eu fui removido do grupo. E eu achei assim, nossa, de uma falta, de uma grosseria enorme por algo que eu coloquei, nada anormal, foi comentando sobre as atitudes da dita agência. E imediatamente eles me enviaram no meu privado, no meu WhatsApp privado, dizendo que gostariam de marcar uma videochamada. Detalhe, tudo era por videochamada. Por quê? Porque eles já não queriam, na minha visão, comprovação de escrita e de áudio. Então, marcar uma videochamada porque eles mandaram escrito que eu já não fazia, talvez o meu perfil não se encaixasse com o que eles estavam procurando. Eu fiquei assim, confesso que eu fiquei assim, muito decepcionada, e aquela luzinha que acendeu lá atrás, assim, né, da dúvida, começou a se firmar, e marcamos a dita videochamada. Mas antes, eu não marquei, eu pedi uns 2 dias, assim, porque eu pensei, eu vou me garantir. Eu tinha um contrato, eu vou entrar em contato com um advogado, vou relatar o que aconteceu e vou, nessa videochamada, já protegida dos meus direitos, para mim saber o que eu posso ou o que eu não posso. Foi o que eu fiz. Eu contratei um advogado, eu paguei um advogado para ele analisar o meu contrato que eu havia assinado com eles e relatei o que aconteceu. Por surpresa minha, o meu contrato, perante o que o advogado me disse, ele não tinha validade nenhuma para mim. Ele só protegia a eles. Era um contrato muito vago, que não detalhava praticamente nada. E a empresa, sim, a empresa existe, estava ativa, porém uma empresa muito nova, com poucos meses de atuação. E ele simplesmente disse, olha, Karine, realmente, se você quiser, a gente entra com processo, enfim, mas para você rever teu dinheiro, né, porque é um valor razoável, e pela forma que eles te conduziram, removendo você do grupo e agindo dessa forma, provavelmente eles não vão querer amigavelmente devolver o teu dinheiro. Mas ele me explicou direitinho o que precisaria ser feito, quais seriam os meus direitos, se valia a pena ou não, para mim decidir. E depois dessa reunião online, né, dessa live, dessa videochamada, eu decidisse o que eu faria. Então, chegou o dia da videochamada, os 2 sócios proprietários da agência me ligaram e a gente ficou durante 1h30 conversando. E de primeiro momento, eles negaram que eles removeram, colocaram a culpa numa terceira pessoa, num funcionário que entrou, que eles já haviam chamado a atenção e etc, etc. E eu vi que eles estavam querendo me enrolar novamente, né? E eu perguntei se eu cancelando, eles me devolveriam dinheiro,
De bate-pronto, de primeiro momento, ele disse sim. Se você, a gente não quer que você seja prejudicada, se você não está se sentindo bem, talvez você não seja para a vaga, etc, etc. A gente devolve o dinheiro. Mas a conversa foi fluindo, eu fui fazendo perguntas, eles foram respondendo as minhas perguntas, mas eu queria muito sair do Brasil, eu queria muito viver isso, eu queria viver muito essa oportunidade que eu enxerguei. E lá no final já da nossa conversa, eu voltei a tocar no assunto, tá? Mas se realmente eu decidir desistir, qual valor seria me reembolsado? Daí já não seria o valor 100% dito lá no início da conversa. Então a história já se mudou durante a nossa conversa, dentro dessa 1 hora e pouco. No final ele já disse que teria que recalcular. Então eu já tinha percebido que não seria fácil e não seria simples. Finalizei, resolvemos a questão, entre aspas, né? Que eu continuaria no processo e vida que segue. Porém, os dias continuaram passando e as respostas continuaram não vindo. E eu entrei em contato pedindo, me passa o valor porque eu vou desistir. Eu vou reembolsar você, o máximo que a gente pode te reembolsar hoje é R$1.000. Eu disse, R$1.000? Do valor que eu paguei? Eu coloquei na ponta do lápis, confesso que eu fiquei muito apreensiva porque as conversas não batiam. Imediatamente, depois que eu fiz essa videochamada, na verdade foi durante a videochamada, eu recebi no meu WhatsApp a dita carta convite. Essa que eu estava esperando há muito tempo. E tudo isso para amarrar, sabe? Eu percebi que as coisas já estavam funcionando de outra forma. Beleza, eu peguei a carta, eu sou muito curiosa, eu pesquisei a empresa, ela estava tudo na língua montenegrina, então eu não entendia nada, eu coloquei no ChatGPT, eu comecei a pesquisar a empresa, o nome, e fui o que eu consegui pesquisar. E nisso a gente entrou em contato do grupo, eu comecei a conectar as pessoas que estavam no grupo, pra gente, que também eu vi que estavam indignadas, e eles me colocaram de volta naquele grupo, detalhe. E ninguém mais falou nada, todo mundo ficou quieto, mas a gente começou a conversar entre nós, né? E a gente começou a ver que as coisas não batiam, o que diziam para mim, diziam para outra, e o que diziam a público não era o que estava acontecendo. Tentando resumir num todo, né? Eu comprei a passagem, eles simplesmente me mandaram uma mensagem dizendo: você precisa estar dia tal em Montenegro para começar a trabalhar. E isso era, por exemplo, dava uns 2, 3 dias. Eu disse, é impossível. Eu moro no interior, eu demoro, eu já havia comentado para vocês, para me chegar a São Paulo, para me pegar o voo, simples pegar, eu não moro em São Paulo, o aeroporto não está do lado da minha casa. Eu preciso ver uma logística para me chegar até lá. Então eu não posso chegar nesse prazo. Mas aí eu comecei a entender que eles queriam muito, que começaram a ficar incisivo. E a gente conversando nesse grupo, eu comecei a descobrir que haviam pessoas, tá, esperando esse processo desde janeiro. E eu contratei a agência em março. Se eu não estou enganada, não, entrei em contato com eles em março, final de março, metade de abril, 21 de abril eu fiz o pagamento, e tinha gente esperando, e em 21 de abril, e eles queriam que eu começasse a trabalhar em junho, e tinha gente esperando desde janeiro. Eu comecei eu disse, não tá justo, não tá certo. E entra em contato com um, entra em contato com outro, e a gente foi criando um grupo. E confesso que eu fiquei com muito medo da questão de ser mil coisas passou pela cabeça. Eu passei noite em claro sem dormir, ninguém da minha família sabia, vai ficar sabendo agora por esse vídeo. E foi tudo muito, muito exaustivo. Todo
aquele sonho, né, de contratar uma agência para facilitar. Por mais que eu havia pesquisado que era possível vir para cá sem agência e conseguir trabalho, eu comprei a passagem, né? Eles pediram para chegar, eu disse, nesse prazo eu não consigo, mas eu vou tal dia X, comprei a passagem. Aquela noite eu não dormi. Eu pesquisei empresa, eu pesquisei tudo o que eu conseguia pesquisar. Eu fiquei a noite em claro pesquisando. No outro dia eu cancelei a passagem. Eu disse, não, eu não vou. Eu consegui cancelar a passagem integralmente. Eu disse, eu não vou mais. Mandei para minha colega, que a gente viria junto. Ela disse, você que sabe, pensa bem, né? Eu não vou te forçar a nada, mas pensa com carinho. Passei o dia todo perguntando, pesquisando e pensando, e para mim aquilo estava muito nítido que era uma fria, mas alguma coisa lá no fundo, no meu sexto sentido, dizia que eu precisava vir. Foi aí que eu comprei novamente a passagem. Uma história, uma saga. Comprei a passagem, consegui comprar a passagem para o mesmo dia que eu havia cancelado a outra. E continuei pesquisando, e continuei insistindo a eles, e continuei... detalhe, nessa carta convite tinha o contato da agência daqui de Montenegro. E tinha um número de telefone. E eu entrei em contato com ela e mandei mensagem, expliquei a situação. Ela me confirmou que ela era uma agência recrutadora, ela me confirmou que o endereço era ativo. Eu pesquisei no Google e pesquisa vai, pesquisa vem. Ficou tudo bem, existe essa agência. Então me deu uma certa falsa garantia. Enfim, eu percebi que a coisa não estava correndo conforme eu gostaria. Afinal, eu contratei uma agência para facilitar, não para me criar problemas. Mas estava tudo comprado, passagem comprada, o dinheiro investido, que eu ponderei o valor que eles iriam me devolver, não compensaria. Então eu disse assim, eu vou. Mas eu me precavi de várias formas. Eu entrei em contato com pessoas que já estavam aqui, com uma brasileira que, inclusive, através de amigas, de pessoas conhecidas, consegui chegar até ela. Uma querida que me atendeu prontamente, me esclareceu muitas coisas, é casado com um montenegrino, então isso me deu essa segurança. E em resumo, eu comprei a passagem e embarquei. Mas o que me recebia, o que eu esperava aqui em Montenegro, estava só começando. Porque a passagem eu comprei de São Paulo até a Croácia, do Dubrovnik, e que é dentro do espaço Schengen. Eu precisaria de Dubrovnik vir até Montenegro, que a princípio, lá no início, era para ir para a capital de Montenegro. Depois, na carta de trabalho, de convite de trabalho, estava Tivat. E resumindo, quando eu cheguei na Croácia, pegamos um Airbnb para dormir uma noite, para viajar no outro dia, porque era muito exaustivo, a gente teve a surpresa que a gente não iria para lugar algum desses, a gente iria para Kotor. E o hotel não era o mesmo, o endereço não era o mesmo, e estariam indo nos buscar no nosso Airbnb no outro dia cedo. Eu achei muito estranho, muito estranho. Eu acordei com aquela mensagem a dita agência daqui, que eu quase não tinha nem contato, que a pessoa com o nome tal estaria me esperando em tal horário em frente aonde eu estava hospedada. Eu confesso que na hora eu gelei,
eu conversei com a colega que a gente estava junto, ela estava em dormindo em outro lugar, que a gente não conseguiu no mesmo local. E eu fiquei muito nervosa. Eu disse, como assim? Como assim? Tá tudo dando... Isso me soou assim, no fundo. A gente entrou numa fria. Uma fria bem grande. E eu vou contar essa história no próximo vídeo, porque esse vídeo já tá longo demais. E como vocês sabem, o meu trabalho aqui é exaustivo. Hoje é meu dia de folga. Mesmo com cara cansada, dia de folga é um dia que eu tenho que arrumar mil coisas, né? Porque trabalhamos a semana toda e muito pesado. E o nosso dia de folga é dia de folga, mas eu fiz um propósito que eu iria fazer todo o meu dia de folga, eu iria fazer um vídeo e cá estou, cumprindo o que eu prometi para mim mesma e, de certa forma, com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A continuação dessa história, que ainda tem muita coisa para acontecer, fica para o próximo vídeo, para a próxima semana, para o meu próximo dia de folga. E nos vemos até lá.